Fala galera do estúdio, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Alisson Veras, professor de História Geral. E estamos aqui para trabalhar três grandes temáticas da História Geral com vocês. Quais são as nossas temáticas que trabalharemos hoje? A historiografia, a pré-história e a antiguidade oriental. Então, vem comigo para a gente poder trabalhar um pouquinho essa história. Começando a falar sobre a historiografia. Professor, o que é a historiografia? Bom, se você faz uma tradução do termo, historiografia significa a escrita da história. O que é isso, professor? Nada mais é do que a forma que você relata a história. E obviamente, meninos, que o relato histórico ele pode ter várias versões. E é exatamente por conta disso, que por conta de você colocar várias versões, é que surgem durante o processo histórico o que a gente chama de teorias historiográficas. Professor, o que é que são essas teorias historiográficas? Nada mais são do que as formas que nós podemos interpretar a história. E nós vamos ter essas três grandes correntes historiográficas que estão apresentadas para vocês. O positivismo, o marxismo e a escola dos análises. Falando um pouquinho sobre o positivismo, a primeira grande escola a surgir, a escola popularmente chamada de escola da objetividade. Tá? A escola onde praticamente quase todos nós fomos educados, porque a gente começou a ver a história exatamente de que forma? De uma forma linear, ou seja, trabalhando com grandes fatos, grandes feitos, com datas. Lembra quando tu era, lá da escolinha fundamental, né? Tu trabalhava muito isso, a tia te perguntava a data, ou seja, isso é fruto do positivismo, né? Usa-se somente documentos oficiais. O que é isso, professor? Documentos que são fornecidos pelo Estado. Ou seja, pintura rupestre, fóssil, pintura, nada vale. Só vale o que é ofertado pelo Estado. Documentação oficial. Então, essa é a característica do positivismo, a escola que tenta ver a história como algo exato, algo de fato bem objetivo. A escola marxista surge um pouco depois, e essa escola marxista ela tenta fazer uma análise através do materialismo histórico. Professor, o que é o materialismo histórico? Nada mais é do que uma análise econômica, ou seja, Marx vê o homem como um ser econômico. E essa análise, a partir de sermos um ser econômico, faz com que ocorra algumas estruturas dentro das ideias marxistas, como, por exemplo, a ideia de modo de produção. O que é isso, professor? O modo de produção nada mais é do que a característica que as sociedades elas se estruturam durante um período histórico. Então, cada período histórico, pré-história, idade antiga, idade média, moderna, contemporânea, as sociedades elas vão ter uma forma de organização. E essa forma de organização é o que a gente chama de modo de produção. E além disso, Marx também trabalha com algo que é fundamental para nós entendermos a evolução da história, que é exatamente a ideia da luta de classes. O que é a luta de classes? É o que Marx chama de o grande motor social. É o conflito entre oprimidos e opressores. E somente esse choque entre oprimidos e opressores é que pode ter a capacidade de mudar a realidade. Então, essas são as ideias que Marx trabalha dentro da sua visão econômica, que é o marxismo. Já a escola dos análises, já é uma escola agora do século XX, uma escola um pouco mais moderna dentro da interpretação da história, e que ela tenta ver o homem como um ser completo, não apenas de forma objetiva, não apenas de forma econômica, mas ela tenta ver o homem como um ser econômico, social, político, cultural, cotidiano, ou seja, a metodologia do Enem busca exatamente isso. Por isso que nós trabalhamos a ideia de ciências humanas. A história deixa de ser uma disciplina independente para interligar-se com a filosofia, com a sociologia, com a geografia, com a antropologia, fazendo com que nós tenhamos um universo muito mais amplo de compreensão do mundo da história. Essas são as três correntes. E quem é que vai ser o grande responsável pela interpretação dessas correntes? O grande historiador. O historiador, meninos, ele tem uma função primordial porque é ele quem vai fazer a interpretação desse processo histórico. E, obviamente, que promovendo uma análise de fontes e fatos históricos e observando e, ao mesmo tempo, colocando a sua interpretação, ele vai, de alguma maneira, identificar a corrente ao qual ele está ligado e, a partir dali, ele vai desenvolver a sua ideia. Então, o historiador, ele jamais... ele vai ter essa característica de neutralidade. Por quê? Ele vai ter que ser ligado a uma corrente. E aí, como ele é ligado a uma corrente, o uso da objetividade com a subjetividade é que faz com que ele lhe dê uma interpretação histórica. Perfeito? Sabendo disso, vamos para a questão? A questão número 1, ela diz o seguinte: por muito tempo, os historiadores acreditaram que deveriam e poderiam reproduzir os fatos tal qual tinham ocorrido. Tá vendo?
tal como tinham ocorrido. Tá entre aspas. Ou seja, algo fechado, algo exato, algo linear. Lembra qual é a corrente da linearidade? Te liga. Dentre as características do conhecimento histórico que assim produzia, infere-se. Ou seja, você está vendo que a alternativa aí, a questão, ela está trabalhando o positivismo. Então vamos ver qual é a alternativa que gabarita a ideia positivista. Letra A. Os historiadores, ao privilegiarem a realidade dos fatos, esperam produzir um conhecimento científico que analisasse os processos e seus significados, abrindo espaço para a subjetividade humana e suas análises. O que é que eu disse? O positivismo é objetivo. Completamente objetivo. Letra B. Era uma história linear, cronológica, de nomes, fatos e datas, que pretendia uma verdade absoluta como forma de expressar a neutralidade do historiador. Então ele tentava isso, fazer com que o historiador seja neutro, o que é muito complicado, né? Eu usei agora há pouco a palavra impossível, mas nada na vida é impossível, mas é muito complicado. Vamos usar essa expressão para ficar um pouco mais redondo. Mas a alternativa a letra B, ela fala corretamente o que é a escola positivista. A letra C era uma história temática, na medida em que acreditava que tudo que o homem fazia, até mesmo o que ele não fazia. Vem cá. Como é que o que ele não faz pode ser história? Então tu não vai marcar a letra C. A letra D. Os fatos privilegiados seriam aqueles poucos que eram amplamente documentados, como festa popular e a cultura das pessoas. Festa popular e cultura é ideia cotidiana. Isso aí não precisa ser documentado, certo? Porque isso faz parte da mentalidade. Então, se faz parte da mentalidade, é a análise. Letra E. O fundamental era compreender o funcionamento econômico da sociedade. Parou. Funcionamento econômico, marxismo. Perfeito? Então a alternativa correta da nossa primeira questão sobre historiografia, alternativa letra B de bola. Passando adiante, vindo para a nossa segunda temática, a temática da pré-história, né? Vamos trabalhar aqui o maior período da história humana, né? Se a gente colocar o homem, né, nesse planeta como 90 minutos num jogo de futebol, a espécie humana está presa 88 minutos na pré-história. Então, olha como a pré-história é o maior período da existência humana, onde ocorrem as grandes transformações que fazem com que nós nos transformemos no ser que vai dominar esse planeta. Você vai olhar o modo de produção, ó, a análise marxista, ó. O modo de produção é comunal. Por quê, professor? Não tem Estado. É a característica do comunismo. Você pode chamar também de coletivismo primitivo. Por quê? Tudo é de todos. A natureza, ela está ali para você sobreviver. Então é algo coletivo e primitivo. Períodos históricos da pré-história. Tá ali. Período paleolítico, período neolítico e a idade dos metais. Período paleolítico, o famoso período da pedra lascada, onde o homem está em um estado selvagem, como qualquer outro animal. Então, como é estado de selvageria, o homem age por instinto, certo? Caracteriza-se por serem povos caçadores, coletores, o nomadismo, e é o período da galera sem noção. Não que hoje não tenha um povo sem noção, né? Mas esse é o período onde todo mundo era sem noção. Sem noção de quê, professor? Sem noção de produção, sem noção de sociedade, sem noção de Estado. Essa era a ideia da sem noção. Então tu percebe que não tem produção, não tem sociedade, não tem Estado, não tem religião. Perfeito? Então, esse é o período do sem noção. Uso de figuras rupestres, olha, isso é importante, porque uma forma de comunicação, representação do cotidiano. Eu até chamo a pintura rupestre como Instagram pré-histórico, porque é o momento onde os caras simplesmente demonstram o cotidiano. Serve até como uma forma de religiosidade primitiva. Perfeito? E o controle do fogo é o processo de humanização. Porque a partir do momento que o homem tem o controle do fogo, ele usou isso aqui, ó. Na hora que ele usa o cérebro e não doeu, ele percebeu, a gente pode controlar a natureza. O controle do fogo foi a primeira oportunidade. Controlando o fogo, o que é que acontece? Ele pode se proteger, ele pode atacar, ele pode se aquecer, ele pode se deslocar, ele pode iluminar, ele pode mudar a sua alimentação. Então tudo isso interfere na fixação. Esse é o momento onde o homem faz isso, ó. Ele se fixa como de fato o ser que vai controlar esse planeta. E detalhe, meninos, a partir do momento que o homem começou a usar o cérebro e não doeu, a interpretação da natureza se fez bem interessante. E esse processo interpretativo que vai durar, séculos e séculos, levará o homem para uma grande transformação e produzirá uma grande revolução chamada de Revolução Neolítica, e que essa Revolução Neolítica nos leva para dentro do período Neolítico. Período Neolítico entre 12 e 6 mil anos antes de Cristo,
onde o uso da racionalidade já começa a ser produzido, então o homem já avança para um estado de barbárie, ou seja, não tem Estado, mas ele já começa a construir as suas estruturas coletivas. É o período da pedra polida, então a gente já tem um certo polimento, um certo acabamento nas produções. Esse é o período que a grande revolução neolítica acontece. Para muitos historiadores, a maior revolução da história da humanidade. Por quê? Muda completamente o comportamento do homem. O homem produz, o homem vai domesticar animais, o sedentarismo vai acontecer, núcleos sociais começam a ser formados, famílias, um conjunto de famílias vai dar origem às estruturas mais complexas que vão evoluindo para formar clãs, tribos, e a evolução humana ela vai aumentando. Então, esse período é um período de fixação e de transformação das características humanas, onde a coletividade, a vida em sociedade começa a se estruturar. O uso da cerâmica também é muito importante. Período da Idade dos Metais, o nome já está dizendo. A gente vai usar metal, é o momento que se chega na civilização. Eba, chegamos na civilização, calma, que a civilização também não é algo de lá normal. O que é o estágio civilizacional? É a criação do Estado. Perfeito? Nesse momento, o uso de metal vai ser importante para quê? Utensílios domésticos, armas, olha, isso aí vai servir para extermínio e para escravismo. Já começa a complicar. A moeda, comércio se expande. Comércio já começa a nascer lá no Neolítico, viu? Mas o comérciozinho de troca, de escambo, como a gente chama, né? Mas nesse momento é que ele se expande por causa da moeda. E ocorre uma outra mega revolução. Se na transição do Paleolítico para o Neolítico nós tivemos a Revolução Neolítica, na transição do Neolítico para a Idade dos Metais nós vamos ter a poderosa Revolução Urbana, que é a expansão dos núcleos sociais. Tribos vão evoluindo, transformando-se em vilas. Vilas vão evoluindo, transformando-se em cidades. Dentro dessas cidades o comércio começa a pulsar por causa do surgimento da moeda. A vida ela se torna muito mais dinâmica. E essa dinâmica necessitava de uma organização. E é exatamente essa organização que nasce fazendo surgir o Estado. O Estado nasceu. A coletividade vai se transformar agora em uma estrutura de propriedade, porque o Estado começa a nascer. E para corroborar o peso do Estado, a escrita nasceu. Para muitos historiadores, principalmente aqueles tradicionais positivistas, a escrita nada mais é do que o fator que separa a pré-história da história. Só que se você observar, a escrita é apenas mais um dos fatores que muda as relações humanas, fazendo com que de fato a concretização do Estado se efetive. E é essa concretização do Estado que faz com que a gente supere as características pré-históricas e comece a evoluir para a história. Perfeito? Vamos ver aqui a questão? O período mais longo, considerado a mais antiga era da pré-história, é chamado de Paleolítico. Olha qual é a temática. Ele iniciou-se há pelo menos 2,5 milhões de anos, como atestam os instrumentos simples de pedra encontrados no sítio de Hadá, Etiópia, e se estendeu até 10 mil anos aproximadamente. O modo de produção de sua população hominídea pode ser descrito como de carniceiros, caçadores, coletores e pescadores. Ele está falando do Paleolítico. Sobre o período descrito no texto, identifica-se que, letra A, não havia domesticação de animais ou plantas. Perfeito. Com exceção de alguns cães e até cavalos, mas só lá para o final do período. Cães, caça, proteção, cavalo, deslocamento. É possível. Então lá na transição do Paleolítico para o Neolítico, essas características já existem. Opa, alternativa letra A bateu. Letra B. Os grupos humanos se organizavam socialmente em tribos. Está errado. Se tem organização social, já é a partir do Neolítico. Letra C. A economia não se limitava às atividades predatórias. Está errado porque ela é predatória. Considerando que o homem tem larga experiência. No Paleolítico, é o finalzinho é que ele começa a ter uma base agrícola. Então está errado. O Homo sapiens não pertence a esse período. Está errado, porque o Homo sapiens nasceu no período Paleolítico entre 300 e 400 mil anos antes de Cristo. E a letra E, os instrumentos de pedra confeccionados pelos hominídeos está dizendo que já tem um processo manual de polimento. Se é polimento, é pedra polida, é neolítico e não paleolítico. Alternativa correta, a nossa segunda questão, a nossa segunda temática, a letra A. Indo para o nosso último tema, a Antiguidade Oriental. Antiguidade Oriental, civilizações do Crescente Fértil, potâmicas, fluviais ou do Oriente Próximo, qualquer um desses termos caracteriza. Essas civilizações têm como base o modo de produção asiático, que tem a propriedade estatal da terra, um sistema teocrático político, a construção de obras públicas para engrandecer o poder do governante do Estado, a agricultura de subsistência como a base de organização econômica e a servidão coletiva como a principal
mão de obra. Não significa dizer que não existem escravos. Escravos que são escravos de guerra e que servem principalmente para as construções mais complexas. A servidão coletiva é a base. Estão aí as 5 civilizações. Egito e Mesopotâmia, coloquei ambas no mesmo quadrinho, por quê? Porque elas são civilizações que completam as 5 características do modo de produção asiático. São as únicas que têm as 5 características. Perfeito? Persas, a gente já começa a mudar. Apesar de estar na região, os persas, o que é que eles já vão ser? Já formarão o maior império da antiguidade oriental, já terão no comércio a sua base de organização, é um sistema teocrático, também igual ao Egito e Mesopotâmia, mas já vai mudar, porque tem a atividade comercial. E detalhe, esses persas, eles empreenderam a primeira grande guerra que a gente pode considerar mundial, né? A guerra entre Ocidente e Oriente, que são as guerras médicas. Povo altamente importante da antiguidade. Fenícios. Só lembrando que os persas, enquanto Egito e Mesopotâmia são politeístas, os persas eles têm aquela ideia dualista, né? O zoroastrismo, aquele choque entre o bem e o mal. Então te liga nessa característica religiosa dualista persa. Fenícios, religiosamente politeístas, iguais egípcios e mesopotâmicos, só que aí tem uma diferença. Por quê? Fenícios, comércio marítimo. Os maiores comerciantes marítimos do Mediterrâneo. Os caras simplesmente desenvolveram um comércio que abrangeu Oriente Médio, Norte da África e Europa, controlando as rotas comerciais mediterrânicas. E além do mais, fundaram colônias, são os primeiros que vão trabalhar com tráfico de escravos e vão criar também o alfabeto. Te liga nisso. O alfabeto é criado com qual intuito? Expandir as relações comerciais. Um alfabeto fonético porque só nasce com consoantes. As vogais serão introduzidas mais lá na frente pelos greco-romanos, transformando no alfabeto latino que nós conhecemos. Então, falou de fenícios, navegação marítima fundamental. Perfeito? Hebreus, a civilização que ideologicamente mais influencia o Ocidente. Por quê? É a civilização que vai brotar a religião monoteísta da antiguidade, que é o judaísmo, uma religião que é tida como a monoteísta mais antiga do mundo, a crença em Yahvé, tendo a Torá como seu livro sagrado, e esses hebreus praticamente eles entraram em contato com todas as civilizações do Oriente. Por quê? Como eles viviam em uma região árida, o deslocamento deles era intenso, então por muitas vezes eles foram aprisionados, como no Egito, como na Mesopotâmia. Você vai ter o episódio do Êxodo, do cativeiro da Babilônia, e a cada demonstração que esses hebreus, eles iam passando, por cada teste que eles iam passando, a civilização ela ia se moldando. Lembrando que os hebreus, eles nasceram na Mesopotâmia, viu? Nasceram em uma cidade chamada de Ur. Então eles vão evoluir o sistema politeísta para o monoteísmo em Yahvé. Perfeito? Essas são as grandes civilizações. Vamos para a questão? A questão ela diz o seguinte: na chamada Antiguidade Oriental, as sociedades notadamente egípcia e a mesopotâmica desenvolveram-se em regiões semiáridas onde as obras hidráulicas grandiosas eram necessárias para o cultivo agrícola. Então, nessas sociedades, letra A, desenvolveu-se o modo de produção escravista. Parou, é asiático. Escravista é Grécia e Roma. Letra B, a forma de trabalho predominante era a servidão coletiva. O indivíduo explorava a terra como membro da comunidade e servia ao Estado proprietário da mesma. É a alternativa correta. Letra C, o principal instrumento de poder das camadas populares era constituído pelo Estado, que assegurava o seu domínio sobre os outros grupos sociais. O principal instrumento de poder das camadas populares era constituído pelo Estado, as camadas populares eram excluídas. Então acabou. Letra D, a superação das comunidades coletivas levou ao surgimento da propriedade privada e, como resultado, a utilização da mão de obra escrava. Aí tu já joga para Grécia e Roma, que é onde tu tem um modo de produção escravista. Lá a propriedade é privada. Nas da Antiguidade Oriental é estatal. A ampla utilização do trabalho livre não é trabalho livre, é servidão coletiva, que é o tipo de mão de obra principal. Garantia a produção de excedentes, agricultura de subsistência, né, que era necessário para trocas comerciais e para o progresso econômico. A alternativa ela está errada. Então, a nossa questão sobre a ideia do modo de produção asiático nessas sociedades hidráulicas do Egito e da Mesopotâmia, a alternativa letra A. Então, galera, trabalhamos essas 3 grandes temáticas com vocês. Eu sou o professor Alisson Veras e eu sou Studium, e nós estamos com vocês nos vestibulares.